Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 4, onde nós vamos falar sobre tipos de força. Em particular, nessa primeira parte, nós vamos tratar as forças que dependem do tempo. Então, para começar, vamos pensar aqui um exemplo de um movimento de uma partícula que se desloca ao longo do eixo do x, conforme ilustrado aqui nesse desenho. Então, no instante inicial, a partícula se encontra numa posição inicial e possui uma velocidade inicial. E essa partícula está sob a ação de uma força. No instante de tempo posterior, a partícula vai estar numa nova posição, que eu vou representar simplesmente por x, e vai ter também uma nova velocidade, que eu vou representar por v. Eu quero saber aqui como é que a posição e a velocidade evoluem com o tempo. Para fazer isso, eu vou precisar usar a segunda lei de Newton, que fala para mim como é que o momento linear da partícula está relacionado com a força. Então, note que resolver essa equação aqui pressupõe que a gente precisa conhecer quem é a força que está agindo sobre o corpo, ou seja, quais são as características dela, que tipo de força que é essa, do que ela depende, né? Essa equação ela pode ser reescrita ainda usando o teorema fundamental do cálculo desta maneira, né? Representando aqui a diferença do momento linear e do lado direito nós temos a integral da força. Então, olha, a variação do momento linear da partícula, que é essencialmente a variação da velocidade da partícula, depende da integral ao longo do tempo da força que está agindo sobre ela. Então, note aqui que eu escolhi um instante de tempo inicial como sendo t igual a zero, e o que a gente precisa fazer é resolver essa continha aqui. De forma mais específica, lembra que o momento linear é o produto da massa pela velocidade de uma partícula, né? Então, aqui aparece explicitamente a velocidade, que é o que eu quero descobrir. Como é que a velocidade varia com o tempo? Quem é essa função aqui? E para descobrir quem é essa função, eu preciso resolver essa integral. Agora, essa tarefa pode ser uma tarefa fácil ou difícil de resolver, dependendo da cara que essa força vai ter. Se a força for uma força constante ou uma força que depende do tempo, sem muita dificuldade eu consigo resolver essa integral aqui e descobrir como é que a velocidade varia com o tempo. Agora, se essa força for uma força que depende da posição ou uma força que depende da velocidade, resolver essa integral aqui pode não ser uma tarefa tão fácil. E aí a gente vai precisar de outros métodos, outras técnicas para tratar esse tipo de problema que nós vamos tratar nas próximas videoaulas. Nessa videoaula nós vamos pensar somente nesses dois exemplos. Forças constantes e que dependem do tempo, para a gente ver como é que isso aqui funciona. Só para deixar mais claro, eu posso isolar a velocidade em função do tempo, que na verdade é o que eu quero descobrir aqui nessa equação, e eu fico com essa expressão. O que eu quero saber é a velocidade e ela tem essa cara aqui. Depende da velocidade inicial e depende da integral da força aplicada ao longo desse intervalo de tempo. Vamos pensar o exemplo de uma força constante. Nós já tratamos o exemplo de uma força constante lá atrás, quando a gente estudou alguns exemplos de dinâmica, mas aqui nós vamos tratar esse mesmo exemplo, só que de uma maneira um pouquinho diferente, de uma maneira mais sistemática, utilizando essas equações de movimento. Então, para a gente saber como é que vai ser a cara da velocidade, o que eu preciso fazer é resolver essa integral. Só que se essa força que aparece na integral é uma força constante, essa tarefa pode ser feita sem muita dificuldade, né? Porque a força ela sai fora da integral, se ela é uma constante, e sobra a integral do intervalo de tempo, simplesmente, que é a diferença, né? T menos T0. Aqui eu escolhi o intervalo de tempo inicial como sendo zero, então essa fórmula ela assume simplesmente essa forma aqui. Observe que essa equação ela é muito parecida com a equação do movimento uniformemente variado, né? Na equação do movimento uniformemente variado, o que aparece aqui multiplicando t na fórmula da velocidade é a aceleração. Mas se a gente lembrar lá pela segunda lei de Newton, força dividido pela massa é aceleração. Eu só não vou colocar aceleração aqui no lugar de força sobre massa, porque os dados iniciais desse problema traz para mim força e massa, né? Esses são os parâmetros iniciais que foram dados do problema, então eu vou deixar em termos do que foi dado do problema. Ótimo, então isso aqui me permite saber como que a velocidade varia com o tempo. Agora, se eu quiser saber como a posição varia com o tempo, aí é só uma questão de um problema de cinemática, né? Porque uma vez conhecida a velocidade, a posição pode ser obtida por meio de uma integração.
Basta eu integrar a velocidade em função do tempo, que é essa expressão que a gente acabou de encontrar, e substituindo aqui o intervalo de integração, a gente chega nessa expressão final. Então, novamente, observe que a posição depende do tempo de acordo com essa equação, que é a mesma equação do movimento uniformemente variado que a gente já estudou lá atrás, né? A diferença é que lá aparecia a aceleração aqui, e aqui aparece força pela massa, pelo mesmo motivo que aparece força sobre massa aqui nessa primeira expressão. Então, esse é um método que a gente utiliza para resolver problemas quando a gente consegue resolver essa integral. A gente encontra a velocidade em função do tempo e depois a posição por meio da velocidade. De forma geral, se essa força é uma força que depende do tempo, depende explicitamente do tempo, o procedimento que a gente vai adotar é o mesmo, com a única diferença de que essa integral pode não ser tão fácil de resolver, né? Então, de forma geral, não tem como simplificar essa expressão, tem que olhar caso a caso, resolver caso a caso e ver como é que acontece. Mas, no final das contas, para encontrar a posição em função do tempo, eu tenho que integrar essa expressão aqui. Ou seja, eu tenho que integrar isso tudo que aparece aqui desse lado. Mas note que, para achar a posição, eu preciso resolver uma integral da velocidade. Para achar a velocidade, eu preciso resolver uma integral da força. Então, de forma geral, se eu substituir uma coisa na outra, eu vou ficar com uma integral da integral, que é essa expressão aqui. A gente pode fazer um pouquinho de manipulação algébrica e reescrever essa expressão dessa maneira. Veja que a posição ela depende do tempo de acordo com essa fórmula. Tem esse termo aqui, que é um pouco mais complicado, né, que depende da integral, mas observem esses dois primeiros termos que aparecem. Independente do tipo da força analisada, aqui vai sempre aparecer a posição inicial e a velocidade inicial vezes o tempo, assim como lá no movimento uniformemente variado. Mas aí os termos extras, que aí vai depender muito das características de cada força. Bom, vamos resolver um exemplo para ajudar a fixar essa ideia aqui. Esse exemplo constitui a seguinte coisa. Essa linha amarela representa um material condutor, um fio condutor, por onde as cargas elétricas podem se movimentar sem dificuldade. Em particular, os elétrons livres, que são responsáveis pela movimentação de eletricidade aqui ao longo do material, podem se mover livremente no material. Mas, mesmo eles podendo se movimentar livremente no material, se um elétron estiver inicialmente em repouso, a tendência natural dele vai ser de permanecer em repouso. Primeira lei de Newton, vale para os elétrons também. Se ele já estiver em movimento com velocidade constante, a tendência natural dele vai ser permanecer em velocidade constante. Mas, aqui tem uma coisa externa acontecendo, que vai interferir no movimento desse elétron. Mesmo ele estando restrito ao condutor, então o elétron não pode sair de dentro desse fio. Se um campo elétrico passa por esse fio, um campo elétrico tem esse padrão aqui que eu escrevi aqui em cima, ele vai fazer aparecer sobre cada elétron, sobre cada portador de carga sobre esse material, uma força elétrica. E essa força vai provocar uma mudança no comportamento do movimento de cada partícula. Então, em particular, se um campo elétrico passa num formato de onda senoidal, como é o caso aqui, dado por essa expressão, aqui E0 representa a amplitude do campo elétrico e esse ômega que aparece aqui representa a velocidade angular de oscilação, a frequência angular, desculpa, de oscilação do campo elétrico. Tá? A força elétrica, por sua vez, ela é, por definição, o produto da carga pelo campo elétrico. Então, se a gente fizer esse produto do campo elétrico que aparece aqui vezes a carga elétrica de cada elétron, a carga elétrica do elétron ela é essa carga elementar, que a gente chama de Ezinho, e o sinal de menos porque ela é negativa, né? Então sobra que a força que cada elétron aqui vai sentir é dado por essa expressão aqui. É uma força que oscila dependente do tempo. Opa, uma força que depende do tempo, então eu posso usar toda aquela discussão anterior para analisar o movimento desse negócio. Então olha só, a velocidade em função do tempo é dado por essa expressão, conforme nós já vimos. Para eu encontrar como que a velocidade depende de fato do tempo, eu preciso resolver a integral da força, que é essa que está aqui em cima. Então, é uma simples questão de resolver essa integral.
Bom, aqui aparece essencialmente um cosseno, né? Integral do cosseno. Todo o resto é constante, a gente pode tirar para fora da integral. A integral do cosseno é o seno, dividido pelo ômega que aparece aqui. Então, fazendo essa substituição e trocando os limites de integração aqui, eu fico com esta expressão para a velocidade. Olha só, a velocidade depende do tempo de acordo com essa fórmula. Observe que a gente está estudando uma função que depende do tempo, né? Onde é que aparece a dependência no tempo aqui? A única coisa aqui que depende do tempo é esse termo. Então, a única dependência no tempo que aparece nessa expressão é esse seno aqui, ó. Esse seno que depende do tempo. Isso tudo aqui é uma constante, ó. Nada disso aqui varia com o tempo, só esse daqui. De posse disso, eu posso agora eu posso agora calcular como é que a posição dessa partícula varia com o tempo, né? Porque agora eu já conheço a velocidade, é só um problema de cinemática. Eu resolvo essa integral, lembrando que a velocidade é essa que a gente acabou de encontrar, e fazendo essas continhas, note que nenhum desses termos aqui, individualmente, eles são difíceis de se calcular a integral, né? Os dois primeiros termos são uma constante, então a integral da constante é fácil de resolver. O terceiro termo, desculpa, ele é um seno, né? A integral do seno é um cosseno, com as devidas correções aqui de constante e tudo mais. Substituindo os limites de integração, eu obtenho, por fim, essa expressão aqui embaixo. Então, essa expressão fala para mim como é que a posição da partícula varia com o tempo. E aí eu queria chamar a atenção de novo para o detalhe de que nós queremos saber a dependência no tempo, né? Então, onde é que aparece a dependência no tempo nessa equação? Esse primeiro termo que aparece aqui dentro do parênteses é uma constante, então não depende do tempo. Esse segundo termo que aparece dentro do segundo parênteses também é uma constante, não depende do tempo. Aqui tem uma dependência do tempo, né? Então é uma constante vezes o tempo. E aqui, isso aqui também é uma constante e depende do tempo aqui. Então, essencialmente, essa fórmula, essa função, ela pode ser escrita de uma maneira um pouco mais enxuta, assim. Ela é uma constante sozinha, mais uma constante vezes t, mais um termo de cosseno de ômega t. Né? Onde essas constantes a, b e c são esses termos que aparecem nos parênteses aqui. Como é que é o gráfico, como é que é o comportamento dessa função? Se a gente olhar só para esses dois primeiros termos, a mais bt, esquece o termo de cosseno por um instante. Se fosse só a mais bt, isso aqui é a equação de uma reta. Então a gente podia esperar que é um movimento cuja posição aumenta linearmente com o tempo, né? Agora, se fosse só um cosseno, a posição representada por um cosseno seria algo que oscila, porque tanto o seno quanto o cosseno são funções oscilatórias, né? Vai de mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Então seria uma função que sobe, desce, sobe, desce. O que a gente tem aqui, na verdade, é as duas coisas, né? Uma função que cresce linearmente com o tempo e mais uma função que oscila. Então o comportamento que a gente vai ver é um comportamento desse jeito. Veja que o movimento do elétron ele é oscilatório, tem esse padrão de sobe, desce, que quando representado lá no condutor significa ir para a esquerda e para a direita, né? Mas, na média, ele está caminhando sempre para frente. É um movimento progressivo para frente. Ele está evoluindo na posição, ele está se deslocando. Ele vai oscilando, mas caminha para frente, né? Aqui é uma representação do que a gente tem lá. Então, o elétron ao longo do condutor, quando o campo elétrico passa por ele, faz com que ele comece a oscilar. Só que essa oscilação não é de tal maneira que o centro da oscilação fique sempre no mesmo lugar. O ponto de equilíbrio da oscilação ela vai se deslocando para a esquerda à medida que o tempo passa. Então o elétron oscila, mas sempre caminhando para a esquerda, né? Conforme a gente vê aqui. Bom, esses são exemplos de forças que dependem do tempo. Na próxima aula nós vamos estudar forças que dependem da velocidade.